O cheiro forte de café recém-passado se misturava ao aroma doce do pão de queijo que dourava no forno, mas nada disso trazia paz àquele quintal estreito. O céu estava nublado, e um vento frio passava por entre as plantas de hortelã e manjericão. Ana, com o avental ainda amarrado à cintura, falava com voz firme, mas trêmula. "Carlos, eu não aguento mais." Ela começou, tentando conter as lágrimas. "Não aguenta mais o quê?" Ele retrucou, a voz carregada de cansaço e impaciência. "Trabalhar o dia inteiro na oficina, chegar aqui e só ouvir reclamação?" Lucas, o filho mais velho, estava encostado atrás da porta da cozinha, os ouvidos atentos, o coração apertado. Ele conhecia aquela conversa de cor. Eram sempre as mesmas palavras, só que ditas de jeitos diferentes. "Não é só isso, Carlos. É a nossa vida. É como se a gente tivesse virado dois estranhos dentro da mesma casa." Ana ergueu o olhar, firme, como quem já tinha tomado uma decisão. O silêncio que se seguiu parecia pesar mais do que qualquer grito. No canto do quintal, Pedro, o caçula, brincava com um carrinho de plástico, alheio ao peso daquelas palavras, mas sentindo no jeito que o vento soprava que algo não estava certo. Carlos passou a mão pelo cabelo e suspirou. "Você está falando de separação outra vez, né?" A voz dele soava amarga, mas também havia um medo escondido. Ana não respondeu. O som distante do sino da igreja matriz cortou o silêncio, marcando a hora da missa das 6. Lucas fechou os olhos, tentando imaginar qualquer cenário que não fosse aquele. Se você está acompanhando essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe do que vai acontecer daqui para frente. Carlos se afastou, pegou um copo d'água e bebeu num gole só. "Eu não vou viver nessa tortura para o resto da vida." Ele largou o copo na pia com força. "Se é para acabar, que acabe logo." Ana respirou fundo, como quem segura um peso enorme nos ombros. "Não é só sobre a gente, Carlos, é sobre o Lucas, o Pedro. Eles merecem uma casa onde não tenham medo de ouvir a gente conversar." Lucas mordeu o lábio, tentando conter a raiva e a tristeza. Ele queria entrar e gritar para que parassem, mas sabia que isso só pioraria. No fundo, sentia um medo novo, um medo de perder aquele pouco que ainda restava de família. "Você acha que eu não penso neles?" Carlos rebateu, a voz subindo. "Mas você também não entende a pressão que eu passo todo dia. Dívida na oficina, cliente reclamando, peça que não chega, aluguel atrasado, e ainda ter que aguentar você dizendo que eu não faço nada direito." Ana ficou em silêncio. Olhou para o quintal, para o pé de jabuticaba carregado, como se procurasse respostas nas frutas pequenas e escuras. Lucas, ainda escondido, sentiu uma pontada de esperança quando o pai abaixou a voz. "Eu não sei mais como a gente chegou aqui, Ana." Havia sinceridade naquele tom. "Eu não queria que fosse assim." Ana o encarou, e por um instante parecia haver um pedido mudo de ajuda no olhar dela, mas a barreira entre eles parecia alta demais. Pedro correu até a mãe, mostrando o carrinho quebrado. "Mãe, olha." Ele parou ao notar o clima pesado. Seus olhos grandes se encheram de dúvida. "Vocês estão brigando de novo?" Ana se agachou, acariciou o rosto dele e forçou um sorriso. "Não, filho. A gente só está conversando." Mas Lucas sabia que não era verdade, e pela primeira vez teve a sensação de que aquela casa podia não ser mais a mesma dentro de pouco tempo. O vento aumentou, balançando as folhas do pé de jabuticaba. Era como se o ar carregasse uma mudança que ninguém ali podia prever. E sem que eles soubessem, a vida daquela família estava prestes a dar uma reviravolta, que desafiaria tudo em que acreditavam até então. O dia amanheceu, com o cheiro forte de café invadindo a cozinha, mas a sensação que pairava na casa era de silêncio pesado. Ana mexia lentamente a colher dentro da xícara, como se o barulho suave fosse a única coisa capaz de quebrar a tensão. Carlos já tinha saído cedo para a oficina, sem dar mais do que um bom dia apressado. Lucas observava a mãe, sentado à mesa, com o pão pela metade na mão. Pedro, ainda sonolento,
Mastigava devagar, os pés balançando no ar. O relógio na parede marcava quase 7 horas. Do lado de fora, o som grave do sino da igreja matriz lembrava que a cidade seguia seu ritmo normal, mesmo que a vida deles parecesse presa num lugar estranho. "Você vai almoçar em casa hoje, mãe?" Lucas perguntou, tentando quebrar o clima. "Acho que sim, se não tiver reunião na escola", respondeu Ana distraída. "Mas não sei se seu pai vai querer vir." Lucas baixou o olhar. Era sempre assim. Antes, o almoço era o momento de juntar a família. Agora parecia mais um encontro de estranhos. No caminho para a escola, Lucas sentia o peso da curiosidade disfarçada dos vizinhos. Na padaria, ouviu sussurros. "Dizem que eles vão se separar mesmo", murmurou uma senhora para outra, como se ele não pudesse ouvir. Lucas apertou o passo, fingindo não perceber. Pedro, que ia de mão dada com o irmão, olhou para cima. "Lu, é verdade que o papai vai morar em outro lugar?" Lucas engoliu seco. "Não sei, Pedrinho, mas a gente vai ficar bem, tá?" disse, tentando soar firme, mesmo sem acreditar muito. A rotina na escola era um refúgio parcial. Lucas se afundava nas aulas e no futebol, onde podia esquecer por alguns minutos o que acontecia em casa. Mas, no fundo, a preocupação estava sempre ali. Ana, no colégio onde dava aula, tentava sorrir para os alunos, mas a cabeça estava longe. Na hora do recreio, sentou-se com a amiga, Dona Cida, que mexia o café na xícara e observava a amiga com atenção. "Você não tá bem, Ana, tá na cara." A voz de Dona Cida era baixa, mas firme. "É difícil fingir que tá tudo normal quando não tá", respondeu Ana, soltando um suspiro longo. "Parece que qualquer palavra vira briga." Enquanto isso, Carlos lutava para manter a oficina funcionando. Um cliente reclamava do atraso no conserto, outro ameaçava não pagar. As contas se acumulavam sobre a bancada, junto com peças de carros e ferramentas desgastadas. A cada ligação de cobrança, ele sentia o estômago apertar mais. Ao fim da tarde, Ana chegou em casa com Pedro. Lucas já estava de uniforme de treino, amarrando as chuteiras. "Não vai jantar com a gente hoje?" Ana perguntou. "Hoje tem jogo, mãe." "Volto mais tarde", respondeu o garoto já saindo. O jantar daquela noite foi silencioso. Carlos chegou tarde, o rosto marcado pelo cansaço. Sentou-se, comeu rápido e, antes que alguém pudesse puxar assunto, levantou-se para tomar banho. Ana e Pedro ficaram sozinhos à mesa, trocando poucas palavras. Do lado de fora, a rua ganhava um clima de calmaria. O ar fresco trazia o cheiro de terra molhada, lembrança da chuva fraca que caiu no fim da tarde. Lucas voltou mais tarde, ainda suado do treino. Encontrou a mãe assistindo TV com Pedro no sofá. Sentou-se ao lado, mas não demorou muito para sentir o peso daquele ambiente. "Boa noite, mãe." "Boa noite, Pedrinho." Levantou-se e foi direto para o quarto. Enquanto fechava a porta, ouviu o som distante dos sinos da igreja novamente. Era como se a cidade seguisse em um compasso próprio, alheia ao caos silencioso que se instalara dentro daquela casa. Ana, sozinha na sala depois que Pedro adormeceu, ficou olhando para a janela. Sentia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Naquele instante, uma brisa leve entrou pela cortina. E por mais breve que fosse, trouxe a sensação de que a história deles ainda não estava totalmente escrita. A sexta-feira amanheceu abafada, o ar pesado como se prenunciasse uma tempestade. Carlos estava de mau humor desde cedo. A ligação do banco, feita logo às 8, deixara seu rosto vermelho e a respiração curta. Ana percebeu no mesmo instante que aquele seria um dia difícil. "Quanto eles disseram?" ela perguntou, tentando manter a voz calma enquanto cortava o pão para o café da manhã. "Mais do que a gente pode pagar, e querem até o fim do mês." Carlos largou o celular sobre a mesa com força. "Se não for, já avisaram que vão acionar a justiça." Pedro olhava de um para o outro, ainda com a boca cheia de leite com achocolatado. Lucas, sentado à cabeceira, evitava se meter, mas a tensão se espalhava como fumaça. E a oficina? Ana tentou mudar o foco. "Alguma chance de aumentar o movimento?" Carlos soltou uma risada amarga.
Movimento? Com a gasolina nesse preço e metade da cidade endividada, ninguém quer consertar carro, só remendar. O silêncio voltou a pesar. Ana sentia que precisava escolher as palavras com cuidado, mas também sabia que o acúmulo de problemas estava prestes a explodir. No meio da manhã, ela encontrou Dona Cida na entrada da escola. A amiga percebeu de longe a expressão carregada. "Menina, você tá com uma cara", disse puxando-a para um canto. "As coisas estão cada vez mais difíceis." Ana desabafou, o olhar marejado. "Eu não sei mais como evitar uma separação. Você sabe que o que Deus une ninguém separa", respondeu Dona Cida, segurando a mão dela. "Mas também sei que a gente precisa fazer a nossa parte." Enquanto isso, na oficina, Carlos discutia com um fornecedor que se recusava a liberar peças sem pagamento adiantado. O telefone tocava sem parar. Clientes, credores e um primo distante pedindo para ele emprestar dinheiro. Quando voltou para casa no início da tarde, encontrou Ana já à mesa, servindo o almoço. Lucas chegou logo depois, trazendo Pedro pela mão. O clima estava frágil, mas a primeira colherada ainda nem tinha sido dada quando o estopim acendeu. "Recebi uma carta de cobrança do aluguel hoje cedo", Ana disse baixando os olhos para o prato. "Se a gente não pagar, vão pedir o imóvel de volta." "Ótimo. Mais uma coisa para resolver", respondeu Carlos, largando os talheres na mesa. "Como se eu já não tivesse problema suficiente." Lucas engoliu seco. "Pai, a gente pode tentar economizar mais um pouco", começou a sugerir. "Economizar?" Carlos interrompeu, o tom ríspido. "Já estamos vivendo no limite, Lucas. Não é cortando pão que vamos resolver dívida de milhares." Ana se levantou, incapaz de ficar sentada. "O problema é que você se recusa a conversar. Tudo vira briga." Sua voz tremeu, mas havia firmeza. "Eu não aguento mais viver assim." Pedro olhou de um para o outro, os olhos cheios de lágrimas. "Vocês vão se separar mesmo?" perguntou, a voz fina quase se perdendo. A pergunta caiu como um peso sobre a mesa. Carlos ficou em silêncio por um instante. Depois se levantou, pegou a chave da moto e saiu sem dizer mais nada. O som do motor se afastando deixou a casa ainda mais vazia. Ana respirou fundo, tentando se recompor. "Come, filho." Ela empurrou o prato de Pedro, mas ele apenas balançou a cabeça. Naquela noite, Lucas não conseguiu se concentrar nos deveres da escola. Pegou o celular e ficou rolando distraidamente, até que um post chamou sua atenção. Um anúncio sobre a procissão mariana anual que aconteceria no domingo. As imagens da multidão carregando velas iluminadas e cantando cânticos despertaram nele uma sensação estranha, um misto de curiosidade e conforto. Ele pensou na mãe e em como aquilo talvez pudesse lhe trazer um pouco de paz. Mas não comentou nada. Sabia que o pai provavelmente zombaria da ideia. Ainda assim, guardou a informação. Algo dentro dele dizia que aquele evento poderia mudar alguma coisa. E em silêncio, a tensão continuava a crescer, como a nuvem carregada que se formava no céu da cidade. O domingo amanheceu com o céu limpo, o sol refletindo nas fachadas coloridas das casas antigas. O som distante do sino da igreja matriz anunciava a primeira missa do dia, e já se podia sentir o cheiro de vela queimando misturado ao aroma de café que escapava das janelas abertas. Ana acordou cedo, como fazia todo ano na data da procissão mariana. Colocou um vestido simples, mas bem passado, e separou uma camisa limpa para Pedro. "Filho, anda logo, senão a gente perde o começo", disse, enquanto o ajudava a abotoar. Pedro, ainda sonolento, esfregou os olhos. "O Lucas vai também?" "Não sei, amor. Vou chamar ele." Lucas estava no quarto, sentado na beira da cama, mexendo no celular. Olhou para a mãe e hesitou. "Eu vou mais tarde." "Hoje é importante para mim", ela insistiu. "Queria que a família fosse junta." Ele suspirou. "Tá, eu vou." No quintal, Carlos aparecia de braços cruzados como se observasse de longe. "Não vai se trocar?" Ana perguntou, surpresa. "Eu?" Ele riu de canto. "Você sabe que isso não é minha praia. Então vem só para acompanhar a gente. Não precisa participar." Carlos ficou em silêncio por um momento. "Tá bom. Mas não espere que eu vá rezar."
A cidade estava tomada por um clima diferente. Ruas fechadas para os carros, bandeirinhas brancas e azuis presas entre os postes, barracas vendendo terços, velas e fitas coloridas. Grupos de fiéis se reuniam na praça central, muitos vestindo roupas brancas. O coro da igreja ensaiava um canto suave que se espalhava pelo ar quente da manhã. Ana caminhava segurando a mão de Pedro, enquanto Lucas seguia ao lado, observando a multidão. Carlos vinha alguns passos atrás, de mãos nos bolsos, olhando para tudo com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Perto da escadaria da igreja, o padre João conversava com alguns fiéis. Ao ver Ana, abriu um sorriso acolhedor. "Bom dia, Ana. Que alegria ver vocês todos aqui." "Bom dia, padre." Ela respondeu, sentindo o coração aquecer. A procissão começou com o som grave do sino e o canto das mulheres do grupo de oração. A imagem de Nossa Senhora, pequena mas belamente ornamentada, foi colocada sobre um andor coberto de flores brancas e lilazes. O perfume das pétalas misturava-se ao incenso que subia em espirais. O cortejo seguiu pelas ruas e Ana sentia cada passo como um pedido silencioso de força para sua família. Pedro caminhava atento, segurando uma vela acesa com cuidado. Lucas, embora calado, parecia absorver o ambiente. Carlos, por sua vez, mantinha o olhar distante, mas em alguns momentos parecia fixar os olhos na imagem como quem tenta encontrar explicações. A certa altura, um vento repentino soprou, forte o bastante para fazer algumas velas se apagarem. Bandeirinhas balançaram com força e um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. O andor, por um instante, pareceu inclinar-se levemente, e a pequena imagem caiu para o lado. Um homem correu e a segurou antes que tocasse o chão. Quando a ergueu, todos puderam ver que não havia nenhum arranhão. "Foi por pouco", disse ele, ainda ofegante. O padre fez o sinal da cruz e retomou o canto, pedindo calma. Ana olhou para Carlos, que também observava a cena. Por um segundo, seus olhares se cruzaram, e algo diferente brilhou nos olhos dele, como se aquele momento tivesse despertado uma inquietação inesperada. O cortejo seguiu, mas havia no ar um sentimento estranho, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Lucas percebeu que Pedro apertava sua mão com força e retribuiu o gesto. Quando chegaram de volta à praça, o sino voltou a tocar, marcando o fim da procissão. O calor parecia mais intenso, mas a atmosfera estava carregada de algo que ninguém conseguia explicar direito. Naquele dia, cada um deles voltaria para casa com uma impressão diferente do que havia presenciado. Mas o que estava por vir ultrapassaria qualquer expectativa. O cortejo já se aproximava novamente da igreja, quando o céu, até então claro, começou a mudar. Uma sombra suave cobriu a praça, e nuvens se formaram com uma rapidez incomum. O vento, que antes era brando, agora soprava de forma contínua, trazendo um frio inesperado para aquela manhã quente. Ana sentiu a pele arrepiar. Olhou para Pedro e ajeitou a vela na mão dele. Lucas franziu a testa, tentando entender por que o ar parecia tão diferente. Carlos, por sua vez, observava o céu, curioso, mas sem dizer nada. De repente, um perfume de flores tomou conta do ambiente. Não era um cheiro comum. Era intenso, mas delicado, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Pessoas ao redor começaram a comentar, algumas olhavam para cima, outras faziam o sinal da cruz. O padre João interrompeu o canto por um instante. "Meus irmãos, continuem caminhando, mantenham a calma." Foi então que à frente, próximo à escadaria da igreja, uma luz suave começou a se formar. No início, parecia apenas um reflexo do sol, mas logo ficou evidente que a claridade vinha de dentro dela mesma, e não de fora. Ana sentiu o coração acelerar. Pedro segurou forte a mão da mãe, os olhos arregalados. Lucas, surpreso, deu um passo à frente. "Mãe, você tá vendo isso?" sussurrou. "Tô, filho. Tô sim", respondeu ela, a voz trêmula. A figura tomou forma diante deles. Uma mulher, vestida com um manto branco e azul, rosto sereno, olhar profundo e doce.
Seus pés pareciam tocar o chão sem peso. Carlos arregalou os olhos, mas não disse nada. Apenas ficou imóvel, incapaz de desviar o olhar. A voz que se ouviu não parecia vir de fora, mas de dentro de cada pessoa que a presenciava. Meus filhos, não deixem que a divisão destrua o que o amor construiu. O perdão cura feridas que a razão não entende. Ana sentiu as lágrimas caírem sem conseguir contê-las. Pedro encostou o rosto no braço dela, ainda com medo, mas ao mesmo tempo sentindo uma estranha paz. Lucas, que sempre tentava ser forte, sentiu um nó na garganta. Carlos, ainda sem acreditar no que via, deu um passo para trás, mas a voz doce continuou. Quando vocês caminharem juntos, mesmo no peso das dificuldades, verão que nada pode separar o que está alicerçado no amor. O vento aumentou, levantando os cabelos de todos. As flores que enfeitavam o andor balançavam levemente, mas nenhuma pétala caía. As pessoas ao redor começaram a chorar. Algumas se ajoelharam. Outras, como Carlos, pareciam paralisadas entre o espanto e a tentativa de entender. A figura luminosa voltou o olhar diretamente para a família. Ana sentiu que aquelas palavras eram para eles. Carlos respirou fundo, como se algo dentro dele tivesse sido tocado de forma profunda e inexplicável. Então, a luz começou a diminuir lentamente, como uma vela que se apaga sem pressa. O perfume floral permaneceu no ar por alguns instantes, até se dissipar. O céu, que estava fechado, abriu-se novamente, e o sol brilhou como se nada tivesse acontecido. As pessoas começaram a murmurar. Algumas perguntavam se todos tinham visto o mesmo. Muitos diziam que sim, outros que só sentiram o perfume e viram a luz. O padre João, com os olhos marejados, pediu um momento de oração silenciosa. Ana abraçou Pedro, ainda atônita. Lucas não parava de olhar para o lugar onde a luz surgira. Carlos continuava em silêncio, mas seu rosto não escondia que algo havia mexido com ele. Pai. Lucas tentou chamar, mas ele apenas fez um gesto para que esperasse. A procissão terminou com cânticos suaves. Mesmo aqueles que não viram nada diferente caminhavam mais devagar, como se carregassem um peso novo de reflexão. Ao chegarem na saída da praça, Ana percebeu que Carlos caminhava ao lado dela e não mais atrás. Não falaram nada, mas o silêncio entre eles não era o mesmo de antes. Algo tinha mudado, e mesmo sem entender, todos sentiam que aquele dia ficaria marcado para sempre. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio carregado, como se cada um tentasse processar o que havia presenciado. Pedro segurava a mão da mãe e olhava para trás de vez em quando, como se esperasse ver novamente a luz. Lucas caminhava ao lado, pensativo, tentando encaixar as palavras que ouvira com a imagem que ainda brilhava em sua mente. Carlos seguia alguns passos à frente, o rosto sério. Não dizia nada, mas o aperto nas mãos e o jeito de andar denunciavam que sua cabeça estava cheia. Quando chegaram, ele largou as chaves sobre a mesa e foi direto para o quarto. Mãe, aquilo era mesmo a... Lucas hesitou. Era, filho. Eu não tenho dúvida nenhuma, respondeu Ana sentando-se no sofá. Nunca senti algo assim na minha vida. Pedro subiu no colo dela, ainda abraçando a vela que havia levado. Eu senti um cheiro bom e fiquei com vontade de chorar, mas não de tristeza. Ana sorriu e beijou sua testa. Isso é paz, meu amor. Enquanto isso, Carlos fechou a porta do quarto e se sentou na beira da cama. Passou as mãos no rosto como se tentasse acordar de um sonho. Não, isso tem explicação. Deve ter sido um reflexo, o vento, e essa coisa de perfume deve ser psicológico, murmurou para si mesmo. À noite, a notícia já estava se espalhando pela cidade. O grupo de WhatsApp da oficina fervia com comentários. Vocês viram o que aconteceu na procissão? Minha tia disse que sentiu cheiro de rosas. Teve gente que viu a santa de perto. No rádio local, o apresentador interrompeu a programação para falar sobre o fenômeno ocorrido durante a procissão. Lucas, deitado no quarto, ouviu o repórter descrever relatos parecidos com os deles e sentiu um arrepio. Na manhã seguinte, na padaria,
Ana ouviu cochichos enquanto comprava pão. Foi um milagre, eu tenho certeza, disse uma senhora para a amiga. Ah, sei. Milagre? Isso é invenção de quem quer chamar atenção, retrucou a outra. Ana percebeu que alguns olhares se voltavam para ela. Já sabia que a história correria rápido, mas não imaginava que a própria família estaria no centro das conversas. Lucas, na escola, ouviu colegas comentando. Falaram que teu pai e tua mãe viram a Virgem Maria? É verdade? Perguntou um deles. E aí, mano? Como é que foi? Provocou o outro rindo. Lucas respirou fundo. Foi algo que não dá para explicar. Em casa, Carlos evitava o assunto. Sempre que Ana tentava falar, ele desviava. Carlos, não adianta fugir. A gente viu a mesma coisa. A gente viu alguma coisa. Isso não significa que seja o que você acha. Ele falava mais baixo, mas firme. Eu preciso pensar. Na tarde de segunda-feira, Dona Cida apareceu com um bolo simples nas mãos. Sentou-se à mesa com Ana e segurou suas mãos. Deus falou com você, minha filha. Isso não é para ficar guardado. Mas e o Carlos? Ana suspirou. Ele não quer acreditar. Acreditar não é algo que se força, é algo que cresce, respondeu a amiga. Pedro, brincando no chão, interrompeu. Mãe, quando ela falou com a gente, parecia que estava falando só para nós, né? Ana olhou para ele, surpresa pela percepção do filho, e apenas assentiu. No fim do dia, Lucas encontrou o pai sentado na varanda, olhando o quintal. Pai, o que o senhor sentiu lá? Perguntou com cautela. Carlos demorou a responder. Não sei. Mas não foi nada que eu já tenha sentido antes. Lucas sorriu de leve. Então talvez seja a hora de parar de tentar explicar tudo. O pai não respondeu, mas ficou olhando para o céu por mais alguns segundos antes de se levantar. Algo nele estava diferente, embora ele ainda não admitisse. A família seguia com mais perguntas do que respostas. E sem perceber, todos já começavam a mudar, mesmo que o processo fosse lento e confuso. Na terça-feira, o barulho metálico das ferramentas na oficina não conseguia abafar os pensamentos de Carlos. Entre um reparo e outro, ele lembrava da luz, do perfume e das palavras que haviam ecoado em sua mente. Por mais que tentasse encaixar aquilo em explicações racionais, nenhuma parecia satisfatória. No intervalo do almoço, pegou o celular e enviou uma mensagem para o professor Antunes, antigo colega de escola que agora dava aulas de física no colégio estadual. Antunes, preciso falar com você. É sobre um negócio que vi na procissão. No fim da tarde, os dois se encontraram na praça. Carlos contou, com o máximo de objetividade que conseguiu, cada detalhe do que tinha acontecido. Pode ter sido um fenômeno óptico, disse Antunes após ouvir tudo. A posição do sol, partículas suspensas no ar, somatório de fatores, às vezes o cérebro preenche lacunas com interpretações pessoais. E o cheiro? Carlos insistiu. Todo mundo sentiu. Perfume é subjetivo. Pode ser sugestionamento coletivo. Carlos assentiu, mas por dentro sentia que as respostas não se encaixavam. Enquanto isso, Ana havia passado a manhã na igreja, ajudando na arrumação do salão para um encontro de oração. Conversou com outras mulheres que também relataram ter visto a luz e sentido o perfume. Algumas diziam que a mensagem que ouviram parecia ter sido direcionada a elas. À noite, na hora do jantar, o clima estava estranho. Lucas percebeu que os pais evitavam se encarar. Pedro, sem filtros, quebrou o silêncio. Pai, você acredita que foi a Nossa Senhora que falou com a gente? Carlos pousou o garfo, pensou um instante e respondeu. Eu não sei no que acreditar, Pedro, mas eu sei que foi algo diferente. Ana, mesmo contendo a vontade de dizer mais, se limitou a sorrir para o filho. Depois do jantar, Lucas foi para o quarto e abriu um caderno velho. Decidiu escrever o que lembrava daquele dia. O vento, o perfume, a luz, as palavras. Não sabia bem por quê, mas sentia que registrar tudo era importante. Acabou escrevendo também sobre as pequenas mudanças que percebia em casa. O pai mais silencioso, a mãe mais paciente, Pedro mais tranquilo. No dia seguinte,
Carlos encontrou o amigo João Batista na oficina. João, homem simples e devoto, entrou com um sorriso e um terço na mão. Fiquei sabendo que você viu a santa, Carlos. É uma bênção e tanto. Ou foi só coisa da minha cabeça, respondeu secando as mãos num pano. Meu amigo, tem coisa que não se explica, só se vive. João deu 2 tapinhas em seu ombro e saiu. Essas palavras ficaram martelando na mente de Carlos. À tarde, Ana percebeu que o marido chegou mais cedo do que o habitual. Ficou surpresa ao vê-lo sentar-se no sofá sem ligar a televisão. Tá tudo bem? Ela perguntou. Não sei. Ele olhou para ela por alguns segundos. Mas eu acho que preciso parar de fugir desse assunto. Lucas, que vinha da cozinha, ouviu a frase e sentiu uma pontada de esperança. Na quinta-feira, boatos de que a igreja planejava uma missa especial começaram a circular. Diziam que seria para falar do que aconteceu na procissão. Ana estava animada, mas Carlos ainda ponderava. Eu vou, mas só para ouvir, afirmou ele, antes que a esposa fizesse o convite. Naquela noite, antes de dormir, Lucas acrescentou mais uma página ao seu caderno. Acho que o milagre não foi só o que aconteceu lá. Talvez seja o que começou a acontecer aqui em casa depois. Ele não tinha certeza de onde aquilo levaria, mas a sensação de que algo profundo estava em curso crescia a cada dia. O sábado amanheceu com um clima ameno, e a brisa leve trazia o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Na cozinha, Ana preparava o café, cantarolando baixinho uma canção que não lembrava ter cantado há muito tempo. Carlos entrou, esfregando os olhos, e por um instante ficou observando a cena. Tá animada hoje? Ele perguntou, servindo-se de café. Acho que sim. Ela sorriu. É bom acordar e sentir que o dia pode ser diferente. Pedro apareceu com o cabelo desgrenhado, arrastando o chinelo. Pai, vamos andar de bicicleta hoje? Perguntou com entusiasmo. Carlos hesitou, mas respondeu. Vamos, sim. Depois que eu resolver umas coisas na oficina. Lucas, que ouvia a conversa, notou que o pai falava de um jeito menos áspero. Não era nada grandioso, mas era perceptível. Na oficina, Carlos se surpreendeu com 2 clientes antigos que apareceram para pedir orçamento. Conversou com eles sem pressa, algo incomum para os últimos meses. Ao voltar para casa no meio da tarde, encontrou Ana e Pedro brincando no quintal. Sem pensar muito, sentou-se no chão e começou a ajudar Pedro a montar uma pista de carrinhos improvisada com tábuas velhas. Tá vendo, mãe? Pedro gritou. O papai tá jogando comigo. Ana sorriu. E tá ganhando, hein? Brincou, vendo Carlos rir pela primeira vez em semanas. Lucas passava cada vez mais tempo observando essas pequenas mudanças. No futebol, começou a treinar com mais dedicação, sentindo que precisava fazer a sua parte para manter a harmonia que, aos poucos, se instalava em casa. À noite, Ana preparou um jantar simples, mas com cuidado. Arroz soltinho, feijão temperado, frango assado e salada fresca. Sentaram-se juntos à mesa, e, diferente de antes, não havia pressa. Pedro contou sobre a corrida de bicicleta com um amigo da rua, Lucas falou do treino. E Carlos, sem perceber, comentou animado sobre um concerto difícil que conseguiu resolver. Você devia ter visto, Ana. O motor parecia condenado, mas consegui fazer funcionar de novo. Que bom, Carlos. Ela falou com sinceridade. Eu me lembro do quanto você gosta de resolver esses desafios. O clima mais leve não passou despercebido na vizinhança. No domingo, ao saírem para a missa, Dona Cida acenou de longe. Tão mais bonitos hoje, ela disse sorridente. Acho que a graça já está fazendo efeito. Pedro, com a ingenuidade de sempre, respondeu alto. É porque a gente viu a Nossa Senhora. Ana riu, mas também sentiu o coração aquecer ao perceber que o filho falava com tanta convicção. Na missa, o padre João fez uma homilia sobre perdão e reconciliação. Carlos ouviu em silêncio, mas as palavras pareciam ecoar dentro dele. Quando saíram, ele sugeriu passar na praça para tomar um caldo de cana com pastel, algo que não faziam juntos havia muito tempo. Enquanto esperavam o lanche, Lucas comentou. A gente devia fazer isso mais vezes. Concordo, respondeu o pai.
A vida é curta demais para a gente só viver reclamando. Ana olhou para ele e, mesmo sem falar nada, sentiu que estava diante de um homem que começava a se reencontrar. Ao voltarem para casa, Pedro correu para o quintal e Lucas ficou ajudando a mãe a guardar as compras que fizeram no caminho. Mãe, você acha que o papai está mudando mesmo? Acho que sim, filho. Mas mudança de verdade leva tempo. A gente tem que ter paciência. No fim da tarde, o sol pintava o céu de tons alaranjados. Carlos sentou-se na varanda com uma xícara de café e, dessa vez, chamou Ana para se juntar a ele. Conversaram sobre coisas simples. O clima, a cidade, até riram lembrando histórias antigas. Era como se, pouco a pouco, o peso que carregavam estivesse sendo aliviado. E mesmo sem terem plena consciência disso, todos começavam a acreditar que talvez aquela aparição tivesse sido o ponto de partida para algo muito maior. A segunda-feira começou com um sol forte e um calor sufocante, daqueles que fazem o asfalto exalar um cheiro de pedra quente. Carlos abriu a oficina cedo, mas a expressão fechada indicava que o dia não seria fácil. Ao conferir a caixa de correio, encontrou 2 envelopes. Um aviso de corte de energia por atraso e uma notificação do banco sobre o pagamento do empréstimo. No meio da manhã, recebeu a visita de um cobrador. O homem, com uma prancheta na mão, foi direto ao ponto. Senhor Carlos, a parcela está atrasada há 60 dias. Precisamos de uma previsão. Eu estou tentando acertar, respondeu, tentando manter a calma. Essa semana deve entrar um serviço grande. Entenda que, se não houver pagamento, vamos acionar medidas judiciais. A conversa deixou Carlos com o estômago embrulhado. Enquanto isso, Ana dava aula na escola, mas sentia dificuldade de manter a concentração. Entre um exercício e outro, lembrava das contas acumuladas e da possibilidade de perder a oficina. No intervalo, ouviu um grupo de professoras comentando. Fiquei sabendo que o marido da Ana está cheio de dívidas e que agora eles andam dizendo que viram milagre. Essas coisas sempre têm um interesse por trás. Ana respirou fundo, evitando reagir, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Lucas, por sua vez, enfrentava um problema diferente. No vestiário do futebol, 2 garotos começaram a provocar. Ô Lucas, e aí, cadê a Santa? Vai pedir para ela te ajudar a fazer gol? Disse um deles rindo. Cuidado, que ele é filho dos iluminados, zombou o outro. Lucas tentou ignorar, mas a raiva cresceu. Vocês não sabem do que estão falando. Virou as costas, decidido a não brigar, mas sentindo o peso da humilhação. Ao chegar em casa, encontrou Pedro no quintal, com o rosto emburrado. O que foi, Pedrinho? Perguntou. Os meninos da rua falaram que a gente inventou a história da procissão. Disseram que foi mentira. Lucas se agachou para ficar na altura dele. Nem todo mundo vai acreditar, mas isso não muda o que a gente viveu. No jantar, o clima estava pesado. Carlos parecia distante, mexendo a comida no prato sem comer muito. Ana tentava puxar conversa, mas ninguém tinha muito ânimo. Hoje foi difícil na escola, ela comentou. As pessoas estão falando e não é de um jeito bom. Eu também ouvi, disse Lucas, mas a gente não precisa provar nada para ninguém. Carlos, que até então estava calado, levantou o olhar. Provar não, mas se a gente não resolver as dívidas, aí sim vão falar mais. E vamos resolver, Ana respondeu, tentando transmitir confiança. Um passo de cada vez. No dia seguinte, Carlos recebeu a notícia de que a entrega de peças para um reparo importante seria adiada por mais de uma semana. Aquilo significava perder um cliente e um bom pagamento. Ele fechou a porta da oficina por alguns minutos e se sentou olhando para o chão. Sentia-se encurralado. À tarde, Ana encontrou Dona Cida no mercado. Minha filha, não deixe que os comentários te abalem. É mais fácil falar do que fazer, admitiu Ana. A gente tenta seguir, mas parece que vem sempre mais peso. É nas dificuldades que a fé é provada. De volta para casa, Ana encontrou Lucas ajudando Pedro com a lição. Carlos estava na varanda em silêncio. Ela sentou-se ao lado dele. Eu sei que as coisas estão pesadas, disse, olhando para o quintal.
Mas a gente não pode deixar que os problemas apaguem o que começou a mudar. Carlos assentiu, mas não respondeu. Apenas ficou olhando o céu, que já se pintava com o laranja do entardecer, como se buscasse ali alguma resposta. Mesmo com os pequenos sinais de mudança, a realidade batia à porta, lembrando que fé e vida prática precisariam caminhar juntas se quisessem seguir adiante. Na manhã de quinta-feira, Ana estava lavando roupa no tanque quando ouviu alguém bater palmas no portão. Ao abrir, encontrou Dona Cida com um sorriso decidido e uma pasta nas mãos. "Vim te mostrar uma coisa", disse entrando sem cerimônia. Sentaram-se à mesa e Dona Cida abriu a pasta. Dentro havia uma lista com nomes, valores e pequenas anotações. "Eu falei com algumas pessoas do grupo de oração. Vamos fazer um mutirão para ajudar na oficina do Carlos." Ana arregalou os olhos. "Mas, Cida, a gente não pode aceitar dinheiro assim. Não é só dinheiro." Ela apontou para a lista. "Tem gente oferecendo mão de obra, peças usadas, até divulgação de graça nas redes sociais. Vocês não estão sozinhos." Ana ficou em silêncio, sentindo um nó na garganta. À tarde, Carlos chegou e encontrou as duas ainda conversando. Quando soube da proposta, ficou desconfiado. "Eu agradeço, mas não quero que pensem que estou me aproveitando." "Não é aproveitamento, Carlos", disse Dona Cida. "É comunidade. Hoje é você. Amanhã pode ser qualquer um de nós." Ele não respondeu de imediato, mas a firmeza no olhar de Cida o fez pensar. No dia seguinte, a movimentação começou cedo. 2 vizinhos apareceram com ferramentas. Um cliente antigo trouxe peças que tinha guardado e um jovem da paróquia ofereceu ajuda na limpeza da oficina. Carlos, mesmo constrangido no início, começou a dar instruções e aos poucos parecia mais animado. "Pai, ficou muito mais organizado", disse Lucas, ajudando a empilhar pneus. "Aposto que agora vai aparecer mais serviço." "Tomara, filho, tomara." Carlos sorriu de leve, e Lucas percebeu que aquele sorriso estava voltando a ser genuíno. Enquanto isso, Ana foi convidada por um casal de outra cidade que tinha ouvido falar da história. Eles queriam conversar sobre a experiência na procissão e pedir conselhos. "A gente vive brigando", disse a mulher segurando a mão do marido. "Quando ouvimos que vocês passaram por algo tão forte, sentimos que precisávamos escutar vocês." Ana contou o que sentiu naquele dia, sem exageros, mas com sinceridade. Ao final, o casal a abraçou, emocionado. No sábado, a oficina recebeu um movimento incomum. 3 carros chegaram para reparos quase ao mesmo tempo. Um deles, de um homem que Carlos não via há anos, trouxe um serviço grande e pagamento adiantado. "Eu soube que a sua oficina está sendo renovada. Quero ajudar também", disse o cliente. À noite, durante o jantar, Pedro não parava de falar sobre como ajudou a varrer a calçada da oficina. "E o tio que trouxe o carro me deu R$5, contou, orgulhoso. "Então você já é o primeiro investidor do negócio", brincou Lucas, arrancando risos de todos. Ana observava a cena, sentindo que, apesar das dívidas ainda existirem, havia uma energia nova na casa. Não era apenas sobre o dinheiro ou a oficina, era sobre perceber que outras pessoas se importavam. Antes de dormir, Carlos chamou Ana para a varanda. "Eu fiquei pensando. Talvez eu estivesse errado sobre algumas coisas." Ele olhou para o quintal, evitando o contato direto. "Sempre achei que cada um tinha que resolver seus problemas sozinho. Mas hoje, vi que não é bem assim. Ninguém caminha sozinho, Carlos, nem mesmo quando quer." Ele assentiu, e ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som distante de uma sanfona que vinha de alguma casa próxima. O apoio inesperado não resolveu todos os problemas, mas acendeu uma chama de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Carlos acreditou que a oficina poderia se reerguer, e junto com ela, talvez sua família também. Na terça-feira à noite, a oficina já estava fechada quando Carlos recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, a voz de Maurício, um antigo amigo dos tempos de juventude, soava animada. "Carlos, faz tempo, rapaz. Fiquei sabendo da tua situação. Olha, tenho uma proposta." "Proposta?" Carlos ajeitou-se na cadeira.
Tô indo para São Paulo montar um negócio. Preciso de alguém de confiança para tocar a parte mecânica. Pagamento garantido, sem aperto. Você teria casa, transporte e salário fixo. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. E a oficina? Perguntou, num tom mais baixo. Oficina é oficina, mas oportunidade boa não bate duas vezes. Pensa, recomeçar do zero, longe de todo esse falatório. Depois que desligou, Carlos ficou olhando para a parede. A ideia de fugir soava tentadora. Longe das dívidas, longe da pressão. Mas também longe da família. Ou será que eles iriam junto? Na manhã seguinte, ele comentou com Ana enquanto ela preparava o café. O Maurício me chamou para trabalhar com ele em São Paulo. Ana parou de mexer a colher. E você está pensando em ir? Eu... não sei. Ele desviou o olhar. É uma chance de recomeçar. Recomeçar ou fugir? A pergunta dela veio firme, mas sem elevar a voz. E a oficina? E tudo que a gente construiu? Lucas, que ouvia da porta, entrou na cozinha. Pai, a gente está começando a melhorar. O senhor mesmo disse que as coisas estavam mudando. Mudando devagar demais, Lucas. E às vezes eu penso se não é tarde pra gente. O silêncio se espalhou pela cozinha. Pedro entrou animado, sem saber do assunto, e começou a falar sobre a prova de matemática. Ana e Lucas trocaram olhares silenciosos, guardando o peso daquela conversa para mais tarde. No decorrer do dia, Carlos tentava se concentrar no trabalho, mas a proposta martelava na cabeça. Lembrou das palavras da aparição. Nada pode separar o que está alicerçado no amor. Se fosse embora, estaria desmoronando esse alicerce? Ou estaria tentando salvá-lo de outra forma? À noite, Lucas decidiu falar. Encontrou o pai sentado na varanda, com uma garrafa de água na mão. Pai, posso falar sério? Pode. Eu não sei se foi milagre ou não, mas depois daquele dia eu vi a gente se aproximar. O senhor começou a brincar com o Pedro, a conversar mais. E isso vale muito mais que dinheiro. Carlos ficou calado, encarando o quintal escuro. Lucas continuou. Se o senhor for embora agora, vai jogar fora tudo isso. Essas palavras atingiram mais fundo do que o filho imaginava. Mais tarde, no quarto, Ana se aproximou. Carlos, eu sei que a proposta é tentadora, mas lembra de como a gente estava antes da procissão. A gente quase se perdeu. Você quer mesmo arriscar voltar para aquele ponto? Ele suspirou, encostando a cabeça na parede. Eu só queria que fosse mais fácil, Ana. Nenhuma estrada boa é fácil. Ela segurou sua mão. E eu não quero caminhar sem você. Na madrugada, Carlos levantou-se e foi até a cozinha beber água. Ao passar pelo corredor, viu Lucas dormindo com o caderno aberto ao lado, cheio de anotações e pequenos desenhos que lembravam o dia da aparição. Ao folhear discretamente, leu frases como "A mudança começou aqui e a gente tá diferente". Naquele instante, algo dentro dele pesou mais que qualquer proposta tentadora. Voltou para a cama, mas o sono não veio. A decisão ainda não estava tomada, mas no fundo ele já sabia qual caminho escolheria. Na manhã de segunda-feira, Carlos acordou com a sensação de que algo estava fora do lugar. O telefone tocou cedo, e do outro lado estava o cliente que havia deixado o carro mais caro da semana na oficina. Carlos, eu preciso do carro hoje. Já estou atrasado com minhas entregas. Ainda não consegui terminar, a peça não chegou. Então cancela, eu vou levar para outro lugar. A voz era seca, sem espaço para negociação. Ao desligar, Carlos sentiu o peso bater no peito. Aquele pagamento faria diferença enorme nas contas do mês. No mesmo dia, a distribuidora ligou confirmando que 2 faturas antigas seriam cobradas judicialmente se não houvesse acerto imediato. Era como se todas as portas estivessem se fechando ao mesmo tempo. Na hora do almoço, Ana percebeu o rosto abatido do marido. O que aconteceu? Perdi o serviço mais caro da semana e ainda vou ter que lidar com o processo de cobrança. Ele suspirou. Acho que essa oficina não vai resistir. Pedro, que estava na mesa, olhou para os dois com expressão preocupada. Mas a gente não pode desistir, né? Carlos tentou sorrir. Não, filho, não pode. À tarde,
Enquanto tentava se concentrar no conserto de um motor, a lembrança da proposta de Maurício voltou com força. Aquela seria a hora perfeita para aceitar e recomeçar longe dali. Mas, junto com a ideia, veio também a memória da aparição, das palavras sobre permanecer juntos. Em casa, Ana foi surpreendida por Dona Cida, que chegou carregando um saco de compras. Hoje tem mutirão de oração na igreja, e eu vou pedir especialmente por vocês. Obrigada, Cida, mas parece que quanto mais a gente tenta, mais difícil fica. É por isso mesmo que é prova de fogo. A gente só descobre a força quando o vento aperta. No fim da tarde, Lucas voltou do treino e encontrou o pai sentado na calçada da oficina, olhando para o chão. Pai, quer que eu fique ajudando aqui hoje? Não precisa, filho. Vai descansar. Descansar é difícil quando a gente vê quem ama carregando peso sozinho. Lucas sentou-se ao lado dele. A gente pode não ter muito, mas temos uns aos outros. As palavras do filho mexeram com Carlos, mas o peso da situação ainda o sufocava. Naquela noite, a família se reuniu para jantar. O clima estava silencioso até Pedro perguntar. E se a gente lembrar o que ela falou? Quem? Carlos fingiu não entender. A moça da luz. Ela disse pra gente não se separar e andar junto. A gente tá junto, né? Hannah olhou para o marido, esperando a resposta. Estamos, Pedro, Carlos falou com a voz baixa. E vamos continuar. Depois que todos dormiram, Carlos ficou na varanda, olhando para o céu estrelado. Lembrou do cheiro de flores, do vento diferente, do olhar doce que o atingiu naquele dia. Não sabia explicar, mas sentia que, se resistisse a essa fase, algo melhor viria. No dia seguinte, ao abrir a oficina, encontrou na porta um bilhete preso com fita. Não desista. Sua história ainda não terminou. Não havia assinatura. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. Guardou o papel no bolso, como quem guarda um amuleto. Era a prova de fogo deles, e Carlos sabia que dessa vez não iria encarar sozinho. Na manhã de sábado, o sol surgiu tímido entre nuvens claras, e a cidade estava mais silenciosa que o normal. Carlos abriu a oficina cedo, ainda pensando no bilhete anônimo que havia recebido. Ao entrar, encontrou Lucas já lá dentro, varrendo o chão. Achei que ia dormir até mais tarde, disse Carlos, surpreso. Hoje não, quero ajudar. Pouco depois começaram a chegar pessoas do bairro. Um trouxe um saco de cimento para consertar o piso rachado da entrada, outro ofereceu tintas para pintar a fachada. Até o padre João apareceu, ajudando a carregar ferramentas. Carlos, a gente veio porque acredita que a oficina tem que continuar, disse o padre, e porque sabemos que você é capaz. Carlos ficou sem palavras. Por dentro sentia um calor diferente, como se cada gesto de ajuda reforçasse um alicerce invisível. Ana e Pedro chegaram trazendo garrafas de café e pão de queijo para todos. Pedro correu para o pai. Olha, pai, eu ajudei a mãe a embalar. Carlos sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Tá mais que aprovado, chefe assistente. O mutirão durou o dia todo. Homens e mulheres trabalharam lado a lado, pintando, limpando e reorganizando o espaço. Lucas, suado, ajudava a pendurar novas prateleiras para ferramentas. Tá ficando bonito, hein? Disse ele. Tá ficando como sempre deveria ter sido, respondeu Carlos, sentindo orgulho. No meio da tarde, uma surpresa. O cliente que havia cancelado o serviço voltou, dizendo que a outra oficina não conseguiu resolver o problema. Se você ainda topar, quero que faça o conserto, disse o homem. E pago metade agora. Carlos não pensou duas vezes. É claro que eu topo. Enquanto ele trabalhava no carro, Lucas e Pedro assistiam atentos. Ana observava de longe, percebendo como aquele momento era mais do que um simples concerto. Era um símbolo de recuperação. No fim do dia, a oficina estava diferente. O chão limpo, as paredes pintadas, as prateleiras organizadas. Mas a mudança mais importante estava nos rostos, sorrisos cansados, mas verdadeiros. Pai, ficou incrível, disse Lucas, passando a mão na parede recém-pintada. Carlos respirou fundo, mas não foi só eu, foi todo mundo. À noite, reunidos na sala, Ana trouxe uma notícia boa.
Consegui adiantar uma parte das contas da casa com um trabalho extra que a escola me ofereceu. E com o que entrou hoje, já dá para pagar pelo menos uma das dívidas da oficina, completou Carlos. Pedro bateu palmas. Então a gente está ganhando? Ana riu. Não é jogo, filho? Mas, sim, estamos ganhando. Lucas, animado, contou que o treinador do time falou em inscrevê-lo para um campeonato regional. Se eu for bem, pode ser que consiga bolsa de estudos. Carlos colocou a mão no ombro do filho. Isso é mérito seu, Lucas. Você se dedica. Enquanto todos conversavam, Carlos sentiu uma paz que não sentia havia muito tempo. Não era apenas por ver a oficina em pé, mas por perceber que estavam todos alinhados trabalhando juntos. Antes de dormir, ele foi até a varanda e olhou para o céu limpo, pontilhado de estrelas. Lembrou do dia da procissão, do vento, do perfume, da luz. E pensou que talvez a mudança que tanto buscava não estivesse em outro lugar, mas ali mesmo, na forma como escolhiam enfrentar as dificuldades. Era um começo, e dessa vez ele estava decidido a seguir até o fim. O domingo amanheceu com um céu azul intenso e o canto dos pássaros se misturando ao som distante do sino da igreja. Ana estava na cozinha preparando café quando Carlos entrou, já vestido com uma camisa branca. Hoje é o dia, né? Ele disse, servindo-se de café. É sim. Ana sorriu. 1 ano desde a procissão. Pedro apareceu animado. Mãe, posso levar minha vela de novo? Claro que pode, filho. Lucas desceu as escadas ajustando a gola da camisa. E aí, vamos todos juntos? Juntos, confirmou Carlos com firmeza. Ao chegarem à praça, perceberam que a cidade inteira parecia ter se mobilizado. Bandeirinhas azuis e brancas balançavam ao vento. As barracas vendiam velas e terços, e um coro ensaiava ao lado da igreja. O cheiro de flores frescas se espalhava, misturado ao incenso. O padre João os cumprimentou com um abraço. Que bom ver vocês aqui. Este dia é especial para todos nós. A procissão começou, e a imagem de Nossa Senhora foi carregada novamente, desta vez adornada com mais flores e fitas. O sol refletia no andor, criando pequenos brilhos que pareciam dançar sobre a multidão. Ana segurava a mão de Carlos, e Pedro caminhava ao lado com Lucas logo atrás. O clima era de emoção. Muitos cantavam, outros caminhavam em silêncio, mas todos pareciam unidos. Quando o cortejo chegou próximo ao ponto onde, no ano anterior, havia ocorrido a aparição, um vento leve soprou, trazendo de novo aquele perfume inconfundível. Ana olhou para Carlos e ele retribuiu o olhar, como se confirmasse que também sentia. De repente, a luz suave começou a se formar no mesmo lugar. As pessoas ao redor pararam, algumas se ajoelharam. Lucas sentiu o coração acelerar. Pedro apertou a vela contra o peito. A figura apareceu tão serena quanto antes. Seu olhar percorreu a multidão, mas parou sobre Carlos e Ana. A voz doce ecoou dentro deles. Filhos, vocês permaneceram firmes. Lembrem-se, o amor verdadeiro resiste às tempestades e floresce nas pequenas ações de cada dia. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana. Carlos, que no ano anterior havia tentado negar o que via, desta vez não desviou os olhos. Ao contrário, parecia receber cada palavra como um peso que finalmente encontrava lugar para descansar. Continuem juntos, a voz prosseguiu, e que a paz que hoje sentem se espalhe por onde passarem. A luz foi diminuindo lentamente, até desaparecer por completo, deixando apenas o perfume no ar e um silêncio profundo, quebrado pelo sino da igreja. Pedro olhou para os pais. Vocês viram de novo, né? Vimos, filho, respondeu Carlos emocionado. E dessa vez vou lembrar disso todos os dias. O cortejo continuou, mas algo no clima havia mudado. O murmúrio das pessoas era de reverência e gratidão. Lucas sentia um orgulho silencioso de estar vivendo aquilo com a família. De volta à praça, o padre João encerrou a celebração com uma oração especial pela união das famílias. Carlos e Ana se abraçaram, e Lucas colocou um braço em volta dos dois. Pedro, no meio,
Sorria como se fosse o dia mais feliz de sua vida. No caminho para casa, o vento fresco da tarde parecia carregar uma promessa. Não havia mais dúvidas ou resistências. Havia apenas a certeza de que aquele milagre não era apenas algo que viram, mas algo que estavam vivendo. E, no fundo, todos sabiam que dali em diante, cada dia seria uma escolha de manter viva a paz que tinham recebido. Na manhã seguinte à procissão, a casa estava silenciosa, mas não havia peso no ar. Era um silêncio leve, de descanso e contentamento. Ana acordou antes de todos e, ao passar pela sala, encontrou Carlos sentado na varanda com uma xícara de café. Ele olhava para o quintal como se cada folha da jabuticabeira tivesse um significado novo. "Tá cedo para um domingo", disse ela, sorrindo. "Eu queria aproveitar a calma." Ele deu um gole no café. "Ontem foi... não tenho nem palavra." Ana sentou-se ao lado dele. "Eu acho que ontem foi a confirmação do que a gente já sabia aqui dentro", falou, pousando a mão sobre o peito. Lucas desceu as escadas ainda de pijama, o cabelo bagunçado. "Bom dia. Dormi que nem pedra." "Você mereceu", disse Carlos. "Ontem foi um dia especial." Pedro veio logo atrás, carregando um desenho que fez antes de dormir. A família de mãos dadas, com um brilho no céu. "É a gente." Ele mostrou orgulhoso. "E ali é ela." Aos poucos a rotina foi se moldando de um jeito novo. Carlos, mais presente, passou a fechar a oficina mais cedo em alguns dias para estar em casa no jantar. Ana, com o coração mais tranquilo, voltou a sorrir com naturalidade. Lucas mantinha seu caderno atualizado, não só com lembranças, mas com planos para o futuro. Pedro, sempre curioso, perguntava coisas sobre fé, amor e família, e recebia respostas sinceras, sem pressa. As contas ainda existiam, mas a diferença era que agora enfrentavam juntas cada dificuldade. Um serviço grande aqui, um bico de Ana ali, e aos poucos as dívidas começaram a diminuir. O peso que antes sufocava parecia mais leve. No bairro, a história da família se espalhou não como fofoca, mas como inspiração. Pessoas que antes olhavam com desconfiança passaram a se aproximar para pedir conselhos ou simplesmente conversar. A oficina ganhou movimento e muitos clientes diziam: "Eu vim porque ouvi falar do seu jeito de trabalhar." Carlos, orgulhoso, recebia cada um com atenção. Certa tarde, ao fechar a oficina, ele olhou para o letreiro e pensou no quanto tinha considerado abandonar tudo. Agora, aquele lugar não era apenas um meio de sustento, mas um símbolo de resistência e união. No aniversário de Pedro, a casa se encheu de gente. Risadas ecoavam pelo quintal, o cheiro de bolo e pão de queijo se misturava ao som de música suave. Em certo momento, Carlos olhou para Ana e disse baixinho: "Eu acho que agora entendo o que ela quis dizer com florescer nas pequenas ações." Ana apertou a mão dele. "Eu também." Quando a noite caiu e a festa terminou, a família ficou reunida na sala. Lucas, folheando o caderno, leu em voz alta uma das primeiras anotações. "Acho que o milagre não foi só o que aconteceu lá. Foi o que começou a acontecer aqui. Acho que agora eu tenho certeza disso", completou fechando o caderno. Ana olhou para todos e falou: "Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que, se a gente continuar caminhando assim, juntos, vai dar certo." "Vai dar certo", repetiu Carlos com convicção. E naquele instante, perceberam que não precisavam de grandes sinais para lembrar do que viveram. A memória daquele dia, o perfume, a luz e, principalmente, a transformação diária eram suficientes para manter viva a fé e o amor. Se você acompanhou essa história até aqui, inscreva-se no canal para não perder as próximas. E, se quiser continuar vivendo momentos emocionantes como este, clique agora no vídeo sugerido na sua tela. E siga nessa jornada com a gente.